Bom, pessoal, começando aqui mais um Conversa Honesta, hoje com o Fernando e com o Rafael. Aqui a gente vai falar sobre, como que cada um começou a sua vida como investidor, né? Como que ainda está se descobrindo, talvez, até como investidor. Como é que era isso lá na época de estágio, como é que é isso hoje. Então, entender um pouquinho, né? O pessoal que pediu para eu trazer dois jovens, né? Porque a idade já avança, então eu ia contar minha história, só que ia ficar muito tiozão, né? Contando história de 20 anos atrás. Então, mas é até legal, porque eu vou contar algumas coisas aqui que aconteceram comigo, contraponto com o que vocês... Mas pode começar, Emílio. Posso começar? Não, pode tem começar. Tem que ver se eu lembro, né, cara? Como é que era 20 anos atrás no estágio? Cara, como é que era? Lá em 2001, 2002, quando eu comecei o estágio, na época uma bolsa de estágio era, sei lá, R$350, eu conseguia guardar 30%, ou seja, R$100 por mês. Mas era legal, né? Porque assim, eu tinha sempre essa cabeça de que, poxa, eu tenho que guardar alguma coisa pensando em juros compostos, tal, empolgado, né? Aquele começo de faculdade, começo de vida financeira. E aí, na época, assim, tinha muito pouco produto para investir. Tipo, sabe, R$100 tinha fundo passivo do banco lá, que cobrava, sei lá, 3, 4% de taxa de administração, comprava Ibovespa e era isso, né? Não tinha muita opção, assim, o Tesouro Direto acho que estava começando, nem lembro direito, posso até estar falando bobagem, mas acho que é dessa época. Então não tinha muito, assim, e também empolgado com o mercado de ações, etc., queria investir em bolsa. Na época até abri conta numa corretora, né, e, comecei a investir lá, vi que com R$100, R$200 dava para fazer muita coisa, e aí conheci o mundo das opções. Que eu acho que é uma história parecida com o que vocês vão contar. De fato. E aí, nossa, primeiros trades, né? 10%, 15%, 50% de ganho. Manteve ganho. E aí a planilha tava linda, né? Eu já fazia projeção, dali a não sei quanto tempo eu tava comprando o carro, etc. Até que em um trade eu perdi 70%, né? Que eu resolvi peitar o mercado. E aí tudo aquilo que eu demorei um ano para economizar do estágio, então, sei lá, uns R$1.000 e poucos, R$1.500, viraram 300, e aí eu falei, aprendi, né? Agora é melhor aprender a perder 70% de 1.000 do que... Foi rápido. Era a hora de se frustrar, né? Foi, sei lá, uns 3, 4 meses trading ali, mas trade maluco, de opções, né? Não operação estruturada, certinha, aquela coisa de, vai subir, compra, vai cair, vende, ver o que dá, né? E aí, em 1, 2 dias, 70% perdi tudo, que eu tinha dobrado, voltou tudo para menos do que eu tinha colocado, então... Foi assim que eu comecei minha vida como investidor e resolvi estudar. Em opções. Em opções. Perfeito. A seco. Exatamente. A história é até bem parecida com a minha. Não tive muito uma assessoria para me ajudar no começo, então comecei em opções. Me frustrei. Juntei um dinheirinho ali do mês e comprei opções. Na época eram opções de Petro, achando que também ia subir. Não deu certo. Virou pó, né? Quando você perde todo o valor ali da sua opção. Sim. E aí eu passei a ter um perfil mais cauteloso aí na parte dos investimentos, começar de uma forma mais correta aí em fundos, até para entender um pouco mais do mercado e não sair enfiando os pés pelas mãos. Não que o mercado de opções seja ruim, mas você tem que usar ele da forma certa. Exatamente. Né? Acho que esse é o ponto, a seco é o que fica difícil, né? Ainda você mais conhecer também. Com certeza. Tem coisas básicas, assim, do tipo, quando eu comecei a investir, eu não sabia que uma opção vencia. Então, teve uma vez que eu perdi um dinheiro que eu falei, cara, cadê o dinheiro? Venceu. Sumiu, desapareceu. Virou pó. Então, assim, coisas básicas que a gente dá risada, mas tem muita gente que entra no mercado e não sabe, né? Então, assim, a opção vence. É que você vai naquela ganância, né? De que quero ganhar o mundo, quero ganhar tudo e... Abrir ali o home broker e vi, calma aí, a Petrobras, na época era Telemar, TNLP, opção de Telemar. Não sei se negocia ainda direito, mas... Não, já é tudo bom, né? Tudo bom, nem tem mais Telemar, olha só. Então, TNLP, a ação subiu 3%, mas tem um negócio aqui que subiu 1.000%. Poxa, por que eu tô olhando pra ação, né? Aí é pra opção. Mas com o resultado é fácil também, né? Quando você já tem o resultado. Então, assim, aí com isso, também é a mesma história. Perdi dinheiro e fui aprender. Mas você perdeu muito ou não? Muito porque eu tinha, com certeza, né? Era tudo que eu tinha poupado ali durante uns meses, eu coloquei em opções e acabei me frustrando, mas depois a gente aprendeu a realmente investir, estamos fazendo da forma correta agora. Fazendo certinho, né? Bonitinho, redondinho. Cara, o meu foi um pouco diferente, eu fui mais conservador. Como eu não tinha tanto conhecimento, fui separando dinheiro, primeiro na poupança que eu não tinha a menor ideia de como funcionava tudo. Aí logo depois fui para tesouro, enfim, a partir do momento em que eu ia ganhando algum conhecimento, eu ia arriscando um pouquinho mais. Certo, hein? Mas... Continuou nessa estratégia? Não, um pouquinho diferente. Agora eu estou bem mais agressivo.
Mas conforme você foi aprendendo, você foi tomando esse é o ponto, né? A gente começou um pouco conservador, a partir do momento que a gente vai adquirindo conhecimento, né? Aí a gente vai arriscando um pouquinho mais. E é até de aprendizado, né? Eu acho que assim, a gente vai evoluindo, né? Vai entendendo, ok, talvez você tenta um pouco mais arrojado, toma um tombo, aprende logo e fala, opa, não é por aqui, deixa eu voltar, aí você vai conservador, vai subir a escala. Mas não quer dizer que também você vai chegar num momento em que você vai acertar tudo, né? Não é porque a gente trabalha no mercado ou porque a gente tem mais experiência ou menos que, não, vai chegar um dia em que você está no nirvana do investimento e você acerta tudo. Não é por aí, né? Com certeza. Você também toma umas porradinhas aqui e ali. Lógico. Que faz parte do risco, né? Faz parte do aprendizado também, né? Você tem um psicológico que você começa a ganhar também, principalmente opções e ações, na hora que você vê tudo vermelhinho lá ali, você começa a ter vende, mais vende, estômago, segura né? ou não segura. Acho que também o lado prático é muito importante, né? Eu lembro que quando eu comecei a investir, tinha alguns simuladores de carteiras de ações, né? Na época era o Folha em Ação. Folha Invest. E aí, na época, eu montava a carteira assim, você tinha, acho, 50 mil reais fictícios e aí você montava a carteira muito fácil, né? Compra, vende, resultado. Cara, a primeira vez que eu passei uma ordem na corretora de comprar alguma coisa que era 100 reais de compra, caramba, a mão treme, você sua, você fica acompanhando aquele negócio. Então, é diferente, né? O simulado, né? Tem muita conta demo por aí, né? Hoje em dia, na prática, é diferente. Eu acho que pro pessoal que está começando agora, que está assistindo a gente, é importante abrir a conta na corretora, é importante colocar o dinheiro, que seja 100, 200, mil reais, sei lá. Cada um vai ter seu valor, porque quando você compra, é totalmente diferente a experiência, né? O primeiro ponto antes disso é saber poupar, né? Sim. Primeiro precisa ter a disciplina de saber poupar, né? Sim. Principalmente brasileiro, que consumo e gasta tudo que tem e que não tem, né? Exatamente. Acho que o ponto principal é saber poupar. Recebeu, tira um pouco, não o que sobra, né? A hora que recebe, já tira uma graninha. Paga esse mesmo primeiro, se né? deixar, vai gastar. Se deixar, vai gastar. Se deixar, vai gastar. Primeiro você se paga e depois você vai gastar, né? Exato. É muito importante. E aí aprofunda. E vai pra prática, abre conta na corretora, faz as primeiras operações, entende o que é comprar uma ação, o que é comprar uma opção, de repente, como é que você compra uma cota de um fundo, entra no Tesouro Direto. É importante você se familiarizar com isso mais jovem, né? Você dar os primeiros passos é sempre importante, né? Até você bater um papo com uma pessoa que entende um pouco de mercado. Você abre a sua conta na corretora, fala com o assessor, pergunta, tira suas dúvidas, indaga. É importante, até para você iniciar aí. Todo mundo sabe que investimento é longo prazo, né? A gente não está jogando no bingo, enfim. A gente quer realmente a longo prazo, que eu acho que é até isso que implica aí quando a gente era mais jovem, na época de faculdade, falava, eu tenho tão pouco para investir, então não quero essa rentabilidadezinha, vamos tentar a rentabilidade grande. Aí acaba aí se frustrando e fala, putz, mas será que eu vou investir mesmo? É para mim? Mas realmente a longo prazo, aí se você for poupando mês a mês, você for aí deixando, pingou o salarinho, pingou ali o estágio, você tira um pouquinho, coloca, vai acompanhando, acho que você passa a ter uma proximidade mais confortável com o mercado. É isso aí. São alguns pontos. Então, o primeiro, o Rafael levantou muito bem, poupar, né? Antes de ser investidor, você tem que ser um poupador, né? Não tem como ser investidor se você não tem dinheiro guardado. Segundo ponto é começar a se expor ao mercado, né? Então, começar a investir, entender, né, das diferentes formas de investimento que existem, abrir conta na corretora, comprar os ativos, entender como cada um deles funciona, buscar boas dicas, bons conselhos, né? Agora a gente está num momento de alta de bolsa e tudo mais, e estão surgindo vários falsos profetas aí, né? Então tem que tomar cuidado, Sim, né? Tem muita gente aí mostrando foto de trade e que ganhou não sei quanto, que no dia tirou não sei o que e multiplicou. Cuidado com isso, tá, gente? A gente fala aqui de carteirinha, né? Todo mundo aqui tentou soluções mirabolantes e acabou caindo do cavalo. Então, assim, o terceiro ponto então, cuidado com dicas e soluções muito milagrosas. E o quarto ponto que eu sugiro, assim, a rentabilidade ela é sim importante. No longo prazo, os juros compostos, eles atuam a nosso favor. Mas, assim, não é a rentabilidade que vai resolver o problema financeiro de ninguém. Exato. Se você não poupa religiosamente, se você não tem um patrimônio lá guardado que você conserva, não é buscar 100% ao ano, né? Ou buscar de 10% ao mês, essas coisas absurdas. Isso não vai acontecer. Você até pode temporariamente achar que vai conseguir, mas uma hora vem. O risco é isso. Se você está ganhando uma coisa muito fora da curva, quando vem o risco negativo, a queda, ela vai ser muito grande, pode te tirar do jogo. Então, não saiam do jogo, né? Não tentem correr tanto risco que vocês não consigam
depois voltar para o jogo. Então, a rentabilidade é importante buscar boas aplicações, bons investimentos, mas algo dentro da realidade, né? Perfeito. Quando a aposta é muito grande, o tombo pode ser enorme também. Perfeito. E até também junto com, acho que essa visão de rentabilidade também requer uma visão, como eu disse, a longo prazo. Sim, né? isso aí. Porque escuto muito falar, o cara um investidor colocou em determinado fundo, o fundo performou mal em algum determinado mês, ele já liga, pô, mas o que está acontecendo? Isso é um bom investimento, mas assim, é realmente a estratégia a longo prazo, para isso começa pagando e você ir poupando e deixando os juros compostos a seu favor, né? Para você usar o horizonte ao seu favor. Exatamente. E o prazo é longo, né? Assim, uma história muito legal é a do Warren Buffett, né? A pessoa, ele virou o cara mais rico do mundo há não sei quanto tempo, ele doa a fortuna dele e continua sendo o mais rico do mundo. Ele fez isso investindo em ações, né? Empresas abertas, na bolsa mesmo, assim. Não foi com trade de curto prazo, foi investindo a longo prazo. E aí você pensa, mas quanto que esse cara ganha em média por ano? Você entra lá no relatório da Berkshire Hathaway, que é a empresa dele, é tudo público, tudo aberto, as cartas anuais, a média dele é 19% ao ano de rentabilidade. 19% ao ano. Só que ele faz isso por 60, 70 anos, né? E aí quando você capitaliza, viram algumas milhares de vezes 19% a multiplicação é bem do patrimônio. relevante, né? De fato. Então assim, você conseguir 19% ao ano, que é muito, tá? Não tô falando que é fácil, de repente daqui a 60 anos vocês estão aí com os caras mais ricos do mundo. Tomara. É isso aí. Essa até disciplina e a capacidade que ele teve. E o lado positivo, quando a gente começa mais cedo, você começa a adotar também algumas estratégias de portfólio, né? De composição de portfólio. Verdade. Então, se você começa lá atrás pensando no longo prazo, um pouco mais conservador, a partir do momento em que você tem algum recurso já mais protegido, a gente começa a crescer um pouquinho mais o risco. Isso. Né? Perfeito. Então, aos poucos, você vai buscando também conhecimentos novos, se abre, né? Um pouco mais para apetite a risco. E querendo ou não, no final você consegue fazer ali uma administração de portfólio bastante equilibrada. Até parece contrassenso, né? Você pode ser mais agressivo, mas isso vai ser conservador no sentido que você já tem um colchão, você pode correr mais risco, você vai deixar o mercado flutuar como ele deve, né? E aí você consegue realmente usar as estratégias ou os ativos da forma certa, tipo ações, né? Você pode usar para longo prazo, você não precisa ficar olhando ali, acompanhando que nem novela, né? Até porque você acompanha que nem novela não vai dar certo. Então é realmente um excelente ponto esse de que você começa cedo, você adota bons hábitos, né? O hábito da poupança, o hábito de pensar no longo prazo, de ter tempo para pensar no longo prazo, e o fato também de você já entender o ambiente que você está envolvido. Isso é um ponto que eu acho que parece pequeno, mas quando você começa qualquer coisa na vida, se você já conhece o ambiente, primeira vez que você vai para a faculdade, primeiro dia de aula, você fica mais retraído, né? Porque, tudo novo, o prédio novo, a sala nova, a turma nova. Você vai começar um trabalho novo, a mesma coisa. Aí você vai começar a investir. Imagina, você começa com 30, 35, 40 anos. Você juntou um dinheiro que agora é relevante. Você tem filho, filha, esposa, marido, etc. Aí você vai chegar num ambiente novo que você nunca viu. Você vai começar a investir. Ativos extremamente relevante. E aí, se você fizer isso com 20 anos, ok, é mais um ponto da sua vida. Que legal, tô ali conhecendo, agora eu tenho mais dinheiro ou não, mas você já tá, né, dentro. Então, assim, são pequenas coisas que, tudo bem, você não vai ter a grana toda hoje para investir, mas você já vai estar criando, acho que, bons hábitos, né? Exatamente. O conhecimento de mercado é bom você ter, claro. Sim. Quando você começa mais cedo, evidentemente que quando você estiver na sua idade já de 30, 40, 50 anos, você vai estar muito mais instruído para fazer aplicações corretas. Eu acho que a hora realmente de, não de se arriscar, mas de dar aquele primeiro passo, sabe? Sair um pouquinho da área de conforto é quando você, de fato, é mais jovem, quando você ainda pode arriscar o pouco que você tem, você dá esse primeiro passo para se sentir mais confortável com o mercado. É isso. Não limitem, acho que a mensagem final não limitem se foi positivo ou negativo ao volume financeiro que você ganhou. Quantos R$1.000 eu ganhei? Não. Assim, tem toda uma parte de aprendizado que lá na frente não vai ter preço, né? Você pega uma pessoa que começou cedo e uma pessoa que começou depois, a diferença é gritante. Então, talvez isso lá na frente vai significar, aí sim, retorno financeiro efetivo maior. Então, acho que é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar aí? Não, e acho que não quero te chamar de velho, hein? Não, mas eu sou, assim, pode falar, não tem problema.
o contexto que a gente vive, a gente tem um leque de produtos, né, que com um ticket menor a gente consegue atingir muito maior do que o seu. Então, assim... Sim, na época não tinha. Não tem porquê hoje, principalmente, enfim, estágio, estou no estágio recém-formado, não tenho porquê eu não poupar ou, putz, não tenho nenhum produto que se adeque aqui à minha renda. Tem. Hoje em dia você tem... ponto. Você consegue, investir hoje em ações é mais barato, o custo é mais barato. Você tem fundos imobiliários que não existiam, você tem um ticket médio baixo para entrar. Você tem tesouro direto. Você tem hoje fundos bons que cobram taxas baratas a partir de R$100 de aplicação. De boa performance. De grandes gestores. Você tem previdência privada hoje com R$100 por mês, R$200 por mês você já faz também com grandes gestores. Então, é bem diferente o cenário, sem dúvida nenhuma. Exatamente. Abriu bastante para a parte de varejo. Né? Você ter um fundo que performa melhor, muito melhor que poupança, que performa mais que o tesouro. E na própria renda fixa, com liquidez, com a possibilidade de você aportar a partir de R$100. Isso, até como você falou, não tinha isso na sua época. Não tinha, é verdade. Não, isso com mesmo. certeza. Muito bem colocado. Não, tem fundos que performam, tem meses que performam 110% do CDI e você consegue colocar R$100 no fundo, isso é assim. Isso aí. Realmente é um fato... O pequeno investidor, que é o caso que a gente está falando aqui do jovem, ele não vai ter nenhum prejuízo em começar com pouco dinheiro. Dá para começar. Dá para começar bem e ter acesso aos mesmos produtos que todo mundo tem. Com certeza. É isso. Com certeza. E também o último ponto, acho que saber buscar a informação no lugar correto, né? Que acho que esse boom que está dando agora, essa desbancarização, o mundo de investimentos crescendo, muitas corretoras aí, eu acho que é importante você saber escutar, mas da onde você escutar, né? Porque tem muita gente que, como cresceu muito esse mercado, muita gente passa a querer falar muito mais do que escutar, né? Então acho que é importante você colher as informações no lugar correto, se assessorar, até nesses primeiros passos, mas no futuro dos investimentos também. Isso, e aí a gente já convida o pessoal a seguir aqui o nosso canal no YouTube, acompanhar a gente no podcast, em todas as mídias. Nosso blog sempre tem muita informação nova, desde informações mais básicas até relatórios bem avançados. Então, buscar essa informação, buscar aprender e se envolver com seus investimentos, né? Isso aí vocês têm que fazer desde agora, que, como a gente falou, vai ficando cada vez mais fácil. Com certeza. Que vocês façam. Então, pessoal, agradecer aqui. Rafa, valeu. Valeu. Pessoal, obrigado aí. Se você gostou, curte, compartilha. Eu já falei, segue a gente nos diversos canais que a gente possui nas mídias sociais, coisa também que não existia na minha época de jovem. Bom, pessoal, obrigado aí mais uma vez. Até a próxima. Um abraço.